Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma de nossas famílias. Seja bem-vindo ao programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Você também pode compartilhar os nossos vídeos. E ainda, você pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD, Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Já vamos para a lição de hoje, mas antes, vamos ao Momento Missionário. Este é um caos social que não escolhe cor, raça ou status. Aqui encontramos milhares de pessoas que perderam tudo para alimentar este vício mortal, o crack. Mais duro ainda é olhar para as ruas e ver crianças que não escolheram estar aqui. Escolha? Essa é uma palavra que não existe em nenhuma dessas pequenas vidas. Elas são vítimas desde o ventre da mãe. Meu filho morreu com 21 dias de vida. Eu usava drogas e não tinha dinheiro para o enterro. Fiquei com meu filho morto dentro de casa. Eu só tinha 17 anos. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quanto mais cedo o jovem começa a usar drogas, pior será o dano no futuro. Tinha 11 anos quando eu comecei. Aí conseguia mais largar a droga. Ficava todo dia usando droga. Impactar a vida de uma criança é a oportunidade que temos para evitar que ela se torne um adulto usuário de drogas. Unidades coordenadas por missões nacionais implementam o programa Viver e atendem, em média, mais de 10 mil crianças por mês. Nosso compromisso com as crianças faz parte da história de missões nacionais. Ao longo desses 113 anos, abrimos escolas, realizamos centenas de ações Jesus Transforma e cuidamos da saúde física e emocional de milhares de brasileirinhos. Diversas crianças ainda têm sua infância roubada, jovens estão perdidos e milhares de adultos não conhecem esse amor. Precisamos refletir e rever a nossa visão missionária, que muitos estão perdendo, de procurar amar mais o próximo, de procurar servir mais. É voltar a olhar com os olhos de Deus. Confiamos em nosso Deus e nesse amor que continuará levantando pessoas para a obra. Aceite você também este desafio de amar o Brasil. Junte-se a nós, interceda, invista e sustente cada vez mais os projetos que influenciam diretamente na vida dos brasileiros que ainda não conhecem o amor de Deus. Nós continuamos estudando o tema A Doutrina Bíblica da Oração através da revista Compromisso. O título da lição de hoje é Oração e Generosidade. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versos 1 e 2, diz o seguinte: Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. O apóstolo Paulo aqui está tratando sobre dinheiro, cuidado e generosidade. Isso porque em Jerusalém havia irmãos que estavam passando por severas privações, por alguns motivos possíveis. Primeiro, os fatores políticos. Havia instabilidade política, constantes rebeliões dos judeus contra o Império Romano, e isso tudo tornava a vida mais difícil. Segundo, as perspectivas escatológicas equivocadas. Escatologia é o estudo sobre as últimas coisas. Na verdade, aqui, aqueles irmãos entendiam que o evento escatológico maior, ou seja, a volta de Cristo, aconteceria ainda naqueles dias. E eles, portanto, não estavam preocupados
com o futuro próximo. E terceiro, fatores climáticos. É possível que um desastre natural teria afetado toda aquela região da Judéia. Paulo, então, ele está convocando a igreja ao exercício do cuidado, mas não importa aqui qual é a necessidade, se foi por ignorância teológica, imprevidência ou ainda por questões políticas. Isso porque Paulo não pediu um diagnóstico do que estava acontecendo. Se isso fosse feito, sempre alguém haveria de apresentar desculpas para não contribuir, para não ser generoso. Mas o apóstolo Paulo aqui está nos ensinando um princípio. É responsabilidade dos crentes suprir a igreja de Cristo. Mas como fazemos isso? Através dos recursos que Deus colocou sob nossa responsabilidade. A carta aos Hebreus, capítulo 13, verso de número 16, diz o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. O texto aqui usa a expressão repartir com os outros. E a palavra no original aqui é koinonel, que também pode ser traduzida por comunhão. Isso porque repartir é ter comunhão com o seu irmão. Em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 4, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência dos santos. O privilégio de participar. Participar aqui também tem a mesma raiz de comunhão. E ainda, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 18, diz assim o texto: ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Não é possível haver comunhão sem generosidade. O Senhor, Ele nos dá os recursos para suprir as necessidades da igreja. Esses recursos já estão nas nossas mãos. Então, como devemos praticar a generosidade no âmbito da igreja? Em sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, o apóstolo Paulo apresenta alguns princípios. Generosidade deve ser praticada com alegria. O verso 5 do capítulo 9 diz o seguinte: assim, achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então, ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Verso 7. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O apóstolo Paulo aqui, falando sobre contribuição, ele não está limitando a contribuição a um percentual, mas ele está dizendo que ela deve ser feita segundo a proposta do coração de cada um, segundo a prosperidade que o Senhor deu a cada um. E isso deve ser feito de uma maneira alegre. Contribuir com alegria é contribuir voluntariamente, é ter a consciência de que há um privilégio sobre nós cristãos, o privilégio de compartilhar, de contribuir. A prática da generosidade nos torna, então, semelhantes a Cristo, que entregou a sua própria vida em nosso favor. Quando estamos cansados, é Ele quem renova as nossas forças. Mateus capítulo 11, verso de 28 a 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando estamos confusos, é Ele quem nos dá sabedoria. Tiago capítulo 3, verso 17. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Quando nos sentimos sós, é a sua presença que nos conforta. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso de número 20, diz:
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quando estávamos consumidos pela culpa, foi Ele quem nos perdoou. Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 6. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Quando estávamos perdidos, foi Ele que nos aproximou do Pai e nos permitiu ser adotados como filhos de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E quando confiamos em Jesus, temos nele um amigo. Evangelho de João, capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Ser um doador generoso nos torna mais parecidos com Jesus. Outro princípio que aprendemos com o apóstolo Paulo é que a generosidade nos ajuda a aprender a depender da provisão de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versos de 8 a 11. E Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Precisamos aprender a depender da provisão de Deus. Como o texto nos diz, Deus é aquele que supre a semente ao que planta e pão ao que semeia. O apóstolo Paulo, ele está nos ensinando que toda a criação está sob o domínio de Deus. Como nos diz o Salmo 24, verso 1. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Quando temos a percepção de que todas as coisas pertencem a Deus, isso nos torna mais generosos na hora de contribuir, porque entendemos que Deus é um Pai que tem prazer de suprir seus filhos. Outra lição que aprendemos aqui hoje é que a generosidade promove a gratidão entre nós. Ainda na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 12 e 13. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. A generosidade praticada com alegria gera no coração de quem é abençoado um sentimento de gratidão a Deus. Gratidão porque percebemos que o Senhor usa os seus servos para nos abençoar, mas nós também devemos ser aqueles que abençoam. Por isso eu e você devemos ser generosos para com o nosso próximo, para com os nossos irmãos, porque assim o Senhor estará agindo na vida deles através de nós. Outro princípio que aprendemos aqui na lição de hoje é que a generosidade motiva as pessoas a orarem por nós. Por que falar de generosidade se nós estamos tratando sobre oração? Os versos 13 e 14 do capítulo 9 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. Queridos, nós precisamos aprender a sermos generosos. Ser generoso é compartilhar amor. E quanto mais amor nós formos capazes de compartilhar, mais pessoas se levantarão para interceder por nós. Eu concluo a lição de hoje te convidando a nós orarmos.
Vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, te damos graças pela tua palavra. Ensina-nos a sermos servos generosos. Ensina-nos a depender da tua vontade. Ensina-nos a viver realmente a comunhão com os nossos irmãos. Em tudo te damos graças e eu peço por cada uma de nossas famílias. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de entrar em contato conosco, enviando a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD, Igreja de Irajá, e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você estar conosco aqui no programa da Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia.